Isaías 6, do 1 ao 9, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. E ele disse: Vai e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Coloque a mão no seu coração, meu irmão. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que essa palavra, Senhor, realmente é confirmação do que o Senhor quer falar para a sua igreja. E eu tenho a plena convicção de que o seu povo já está com o coração preparado, que a mente do seu povo já está, Senhor, ligada no trono dos céus, para que essa palavra realmente venha de encontro ao coração da tua igreja e que haja realmente uma transformação, uma metanoia da trajetória das nossas vidas. Para a honra e glória do teu santo nome é que eu faço essa oração. Amém. Amém, irmão? Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu acho interessante esse texto, porque começa falando assim: no ano em que o rei Uzias morreu. E se nós formos ver, se nós formos estudar acerca do rei Uzias, o rei Uzias foi um rei muito poderoso. Ele foi um dos maiores monarcas que existiram em sua época, e ele permaneceu, ele foi um dos reis de Israel que mais permaneceu no trono. Ele reinou mais de 50 anos. Irmãos, e a palavra diz que o rei Uzias foi muito cuidado pelo Senhor. O rei Uzias, o Senhor, tudo que o rei Uzias queria, o Senhor concedia a ele. Mas eis que nos últimos dias do reinado dele, ele se esqueceu de Deus. Ele se esqueceu de todas as coisas que Deus tinha feito. Ele deixou a soberba e a arrogância tomar conta do seu coração. E a palavra de Deus nos conta que o rei Uzias, ele ficou leproso, porque ele foi e fez como Saul. Ele ofereceu sacrifícios ao Senhor no altar. Naquela época, somente os sacerdotes poderiam oferecer esses sacrifícios, né? E ele se achou tão poderoso, ele se encheu tanto do orgulho e da soberba, que a palavra diz que ele foi lá e ofereceu sacrifício. E por conta disso, ele ficou leproso e ele terminou os seus dias leproso. Um homem cheio de glória, um homem cheio de vitórias, um homem que reinou, um homem muito poderoso, terminou os seus dias leproso, porque o orgulho tomou conta do seu coração. Isaías 6, Isaías era o profeta nessa época, e diz assim que quando morreu o rei Uzias, Isaías viu ao Senhor. Por que que isso aconteceu? Porque foi retirado do meio ali da liderança, foi retirado ali do meio do governo, daquele reinado, todo o orgulho, a iniquidade, todo o pecado, tudo foi banido. E essa é a primeira lição que eu quero que nós possamos aprender nessa noite, que o orgulho e a soberba separa-nos de Deus, da presença de Deus. Irmãos, por que é que
O Márcio disse aqui, porque é que muitas vezes os homens, eles são mais fechados, né? Eles não se entregam muito, eles são mais reservados. Deus deu isso ao homem de ter essa autoridade. E o orgulho faz parte, na maioria das vezes, a personalidade já é inerente ao homem, ao sexo masculino. E muitas vezes o orgulho, ela nos impede de termos experiência com Deus. Porque é que muitas vezes nós estamos na igreja, nós somos recém-convertidos, nós temos tantas experiências com Deus, aí nós vai passando os anos, nós vamos alcançando posições de liderança, né? Nós começamos a ministrar no louvor, nós começamos a servir no diaconato, nós começamos a servir no ministério infantil, nós começamos a ser líderes de célula, nós começamos a fazer casa de paz, já adquirimos algum conhecimento, o orgulho entra no nosso coração. E quando o pastor dá uma palavra aqui, às vezes o Espírito Santo está aqui, ó, queimando nosso coração quebrantado, nosso coração está palpitando dentro de nós. Mas o que a gente fala? Não vou lá na frente não. O que as pessoas vão pensar de mim? O orgulho toma conta de nós e nos impede muitas vezes de vivermos algo que Deus tem para nós. A soberba, ela toma conta das nossas vidas e nos impede de termos experiências com Deus. Quantas vezes nós chamamos aqui na frente, venham, vamos nos dobrar aqui diante de Deus, nós vamos orar por você, meu irmão, você que está com algum problema. Às vezes a pessoa está no banco, cheia de problemas, com a vida arregaçada, mas o orgulho impede ela de ver ao Senhor, de ter experiências com Deus. O orgulho toma conta da sua vida. E foi isso que aconteceu quando o rei Uzias morreu. Isaías teve essa experiência com Deus. Eu quero te perguntar, o que é que está te impedindo de ter uma experiência com Deus? O que é que está agindo em sua vida, que está fazendo com que a glória de Deus não se manifeste em sua vida? Irmãos, chega um momento na nossa caminhada cristã, que às vezes a gente vem na igreja como um robô automaticamente, e a gente sai da mesma forma que a gente entrou. A gente tem que olhar para dentro de nós e nos perguntar, o que é que está acontecendo com a minha vida? O que é que está impedindo a manifestação da glória de Deus? Antes eu sentia, antes eu me movia, eu recebi tantos dons, tantas maravilhas o Senhor fez na minha vida. O que é que tem impedido a manifestação da glória de Deus na minha vida? Irmãos, a palavra de Deus diz que coisas incríveis aconteceram com o profeta após essa experiência que teve, porque ele reconheceu a sua condição de pecador. Isaías teve uma experiência com Deus e isso fez com que ele fosse transformado. Irmãos, se nós formos ver no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos de Isaías, se você for ler Isaías, de Isaías 1 ao 6, Isaías era 1. A partir do 6º capítulo, Isaías é outro. Irmãos, nos primeiros capítulos de Isaías, ele fala muito acerca do juízo, ele fala muito sobre acusação, ele aponta muito o erro dos outros. Se você for ver aqui no capítulo 5, ele fala, ai de vocês que se levantam cedo e se embebedam, ai de vocês que chamam o mal como bem, ai de vocês, homens pecadores, ai. E quando ele teve uma experiência com Deus, o que é que Isaías fala? Ai de mim! Ai de mim, eu sou um pecador! Irmãos, quando nós temos experiência com Deus, nós olhamos para nós tiramos o olho do outro. Nós paramos de ficar olhando, medindo a vida do outro. O que o outro está fazendo, o que o outro está deixando de fazer. Nós começamos a olhar para nós. E é de extrema importância que nós tenhamos nossas próprias experiências com Deus, para que nós possamos viver isso. Para que nós deixemos de olhar para o outro e olhemos para dentro de nós. Irmãos, o testemunho do outro, a vivência dos outros, ela nos edifica, nos faz bem, mas é muito importante nós termos as nossas próprias experiências, porque eu quero que você entenda nessa noite que Deus, Ele é Deus do universo, mas Deus, Ele precisa ser o meu Deus.
Ele não precisa ser o Deus do pastor Edinho, o Deus do pastor Francisco. O meu Deus, em qual eu tenho a minha experiência, é o Deus que eu conheço. Somente os que têm experiência pessoal com Deus podem afirmar como Paulo: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, pois eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Irmão, só quem tem a experiência com Deus, só quem conhece o Deus que adora, é que pode dizer: eu sei quem tem crido. Ele é poderoso para guardar tudo que eu tenho depositado diante dele, até o dia final. Paulo, ele afirma para nós: eu conheço meu Deus. Agora eu quero deixar essa pergunta: você conhece o Deus que você serve? Você conhece o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Você conhece esse Deus que quer se relacionar intimamente e pessoalmente? Você conhece esse Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados e que deixou para nós um livre acesso através do seu Espírito para interceder junto a nós, junto ao Pai? Você conhece esse Deus? Ou você conhece só de ouvir falar? Irmãos, a palavra de Deus diz lá em Oséias que o povo tem perecido porque lhe falta conhecimento. Conhecer intimamente alguém. Irmãos, eu não posso falar de alguém que eu não conheço. Você que não convive comigo, você pode até saber algumas coisas a meu respeito, mas você não me conhece intimamente, você não conhece os anseios e os desejos do meu coração. Assim precisa ser o nosso relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Isaías, quando viu o Senhor, ele disse assim: ai de mim, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. A nossa experiência com Deus faz com que nós olhemos para nós mesmos. O homem sem Deus é que vive no escapismo, apontando somente para o outro. No entanto, quando a pessoa ela tem um encontro com Deus, ela é desafiada a mudar de vida, a sua própria vida e não a vida do outro. É como os homens aqui testemunharam. Às vezes as mulheres ficaram esperançosas: eles vão lá, vão receber palavras direcionadas, mas só o fato deles terem ido lá, terem tido essa experiência com Deus, pode ter certeza de que haverá uma mudança de trajetória, uma metanoia, porque tiveram uma experiência com Deus. Parar de olhar para o outro e olhar para dentro de si. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões não prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Isaías, ele viu o Senhor, viu a glória de Deus, e ele reconheceu os seus pecados, ele confessou os seus pecados. Eu tenho dito aqui nos últimos dias, até ministrei no encontro de liderança, a importância da confissão. Irmãos, e a confissão não é somente falar assim: Senhor, perdoa os meus pecados de hoje, amém. Irmãos, o confessar é você falar tudo o que você fez, tudo o que você praticou. É você confessar mesmo. Isaías, ele viu que os lábios dele eram impuros. Ele falou assim: Deus, ai de mim, os meus lábios são impuros, ai de mim. Parou de olhar para os outros, parou de apontar para os outros e dizer: vocês é que são pecadores. Ele falou assim: ai de mim que sou mau. Irmãos, nós seremos vencedores quando nós confessarmos a Deus tudo que está em nosso coração. E essa obra maravilhosa de abrirmos nosso coração ocorre apenas quando nós deixamos Jesus entrar e quebrantar as paredes do orgulho que existe na nossa vida, no nosso coração. Irmãos, Isaías, ele não percebeu apenas a sua condição pecaminosa diante da santidade de Deus. Ele também percebeu o ambiente em que ele vivia. Porque ele diz assim: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Esse ambiente que eu estou está agradando ao Senhor. Quando você tem experiência com Deus, aquelas coisas elas não te agradam mais. Você não se sente mais à vontade. As coisas que você fazia antes, você não faz mais, porque você não se sente mais na liberdade. Porque o Espírito Santo começa a habitar em você. E isso que aconteceu com Isaías, quando ele viu a glória de Deus.
Ele falou, meu Deus, não só sou eu que sou um homem de lábios impuros, eu também habito no meio de um povo de lábios impuros também. Em que ambiente que nós temos andado, com que pessoas que nós temos andado, quais são as pessoas que nós temos amizade, quais são os ambientes que nós temos frequentado. A nossa amizade são amizades carnais ou amizades espirituais que nos edificam ou que extraem de nós todo o Espírito Santo, a luz do Espírito Santo sobre nós? Somos nós que fazemos a diferença na vida das pessoas ou as pessoas que fazem a diferença em nossas vidas? 1 Coríntios 2, 14 e 16 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, o povo carnal não entende as coisas do Espírito. Eles veem essas coisas aqui, essa adoração, esse mover, eles veem a gente chorando, quebrando, eles falam assim: povo doido. O carnal veio aqui, o Márcio, chorando, desmanhando. Aquele homem está chorando, será? Porque não discernem das coisas do Espírito. Paulo está deixando claro aqui: o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Não adianta nós ficarmos testemunhando, não adianta nós tentarmos fazer algo, termos amizades, compartilharmos com quem não entende das coisas do Espírito. Mas é muito bom que nós nos edifiquemos uns aos outros. Não quero dizer que você não pode ir lá falar de Jesus, né, a sua vida ser um testemunho vivo do que Deus tem feito na sua vida. Mas é hora de nós olharmos para nós e entendermos qual é o ambiente que nós temos estado. Isaías, ele teve uma experiência real com Deus. Foi algo real, ele não viveu uma utopia, uma fantasia. Tem pessoas que vivem assim, apenas atrás de profecias, apenas atrás da experiência do outro. Tem pessoas que não querem buscar a Deus, mas vivem e ficam sabendo que o homem fala CPF, eu vou lá atrás, eu quero ver o que Deus vai falar comigo. Irmãos, Deus é um Deus pessoal, Ele quer se revelar a você. Isaías viu ao Senhor. Ele não ouviu um testemunho de um outro amigo profeta. Ele viu ao Senhor. A experiência, ela além de ser real, ela precisa de ser pessoal, ela precisa ser real. Isaías, ele viu ao Senhor, assentado no seu alto e sublime trono. E a presença de Deus encheu o templo. E os umbrais das portas se moveram ao som das vozes celestiais. Irmãos, e a partir disso que ele teve essa visão, e ele confessou o seu pecado, a palavra de Deus diz que veio um anjo do Senhor e tocou os lábios dele com brasa viva diretamente do altar. Que experiência, irmãos, e foi a experiência que ele teve. E qual é a experiência que você teve com Deus? Qual é a experiência que você viveu com Deus e que você pode compartilhar? Eu ouvi falar que o pastor Edinho teve aquela experiência. Nossa, a pastora Marlene teve. Irmãos, a experiência precisa ser pessoal. E ela precisa ser real. Não é no mundo da utopia, da fantasia, no abstrato. Porque as experiências com Deus se revelam no mundo real. Como é que ela se revela no mundo real? Com a mudança de vida. Irmãos, nós vimos aqui os homens testemunhando. Eu tenho certeza que alguns homens vão testemunhar o que Deus fez lá nesse encontro de homens, né? E eu tenho certeza de que você, a partir de hoje, também vai buscar para que experimente dessa glória de Deus. Mas a maior confirmação de que houve uma experiência com Deus de fato e de verdade no mundo real é a mudança. Porque Isaías foi completamente transformado. A partir do momento em que o anjo tocou os lábios dele, ele começou a falar sobre as misericórdias.
Ele começou a falar como Deus era um Deus bondoso, que fale, não tema, eu estou contigo. E ele começou a proclamar um Deus que se inclinava para o povo, um Deus misericordioso, porque ele foi transformado pela experiência que ele teve com Deus. Qual é a experiência, irmãos, que nós precisamos ter? Qual é a área que precisamos receber esse toque especial do Senhor nessa noite, para que exista uma mudança nas nossas vidas? Qual é a confissão que ela precisa sair de nossa boca nessa noite, para que exista realmente essa transformação das nossas vidas? Irmãos, o Senhor, Ele não erra, Ele trabalha nas áreas certas. Quando Isaías falou, eu sou um homem de lábios impuros, o anjo veio e tocou exatamente nos lábios dele. E é isso que o Senhor faz. Ele vem de encontro às nossas necessidades. E Ele remove todas as coisas que impedem a manifestação da sua glória em nossas vidas. O que é que nós precisamos confessar diante de Deus hoje? Qual é o pecado que nós precisamos reconhecer diante de Deus hoje, para que o anjo do Senhor venha e toque com brasa viva direto do altar? E a palavra de Deus continua. No verso 8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor. Após Isaías ver a glória de Deus, reconhecer a carência da misericórdia divina e ser tocado pela brasa viva do altar, Deus ainda falou com o profeta e lhe revelou coisas tremendas. Irmãos, nós não devemos viver de experiências passadas. Deus tem algo novo para fazer na sua vida hoje. Deus tem glória nova hoje, é uma glória hoje, é uma glória amanhã, é uma glória semana que vem, é uma glória mês que vem. Irmãos, Deus é um Deus de experiências novas, Deus tem algo novo para nós. É hora de nós abrirmos o nosso coração e entendermos que em Deus há sempre mais. Deus quer transbordar sobre as nossas vidas. Entenda bem, queridos. Deus falou com Isaías e Deus quer falar com você nessa noite. Deus está falando com você essa noite. Pare de procurar em outras pessoas o que só Deus pode te responder. É algo pessoal. Pare de ficar ligando para irmão orar para você, procurando uma resposta. Para de ficar abrindo Bíblia, igual aquelas pessoas ficam abrindo. O que Deus vai falar comigo? Deus quer falar com você, você precisa ter uma experiência real com Ele, de que você ouça a voz dEle. Você já experimentou ouvir a voz de Deus? Você já experimentou fazer com que o Espírito Santo realmente seja o seu mentor, o seu amigo, alguém pessoal que está ali ao seu lado para te conduzir, para te guiar e falar diretamente com você? É isso que o Senhor quer, Ele procura esse relacionamento pessoal. Irmãos, eu me emociono porque Deus, quando Ele criou Adão e Eva, Ele criou Adão e Eva para terem relacionamento com Ele. Mas Adão e Eva foram e pecaram. E a palavra de Deus diz que houve uma morte natural. Houve uma morte porque houve uma ruptura do relacionamento do homem com Deus. E Deus falou assim, eu preciso de que haja uma expiação, uma oferta, sem mácula. Vou oferecer o meu próprio filho, para que o relacionamento do homem comigo seja restaurado. E Deus enviou Jesus, e Jesus morreu em nosso lugar, e o sangue dele foi derramado, e o véu do templo foi rasgado, irmãos, para que nós tenhamos relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Deus. Foi para isso que Jesus morreu. Não foi para ouvirmos experiências de outros. Não foi para ouvirmos o que Deus falou com outros. Mas foi para nós ouvirmos a voz de Deus. Foi para que nós tenhamos experiências reais com Deus.